Olá pessoal, nesse vídeo vou falar um pouco sobre este livro aqui, A Origem da Bíblia, do Martin MacDonald. Isso foi publicado aqui em 2013 pela editora Paulus. Então vou destacar alguns pontos do livro, né? Na página 9, ele vai falar então dos textos, né, que eram usados por algumas igrejas por algum tempo, mas que acabaram excluídos, mas tiveram grande popularidade, né? Aí ele Enoque, Sabedoria de Salomão, Salmos de Salomão, Testamentos dos 12 Patriarcas, Pastor de Hermas, Didaquê, Epístola de Barnabé, Clemente. Tudo isso são textos que acabaram ficando de fora. Então é isso que ele vai se propor a explicar. Por que que esses ficaram de fora e outros que também eram disputados, como 2 Pedro e Judas, foram incluídos? Por que que o Pastor de Hermas, né, um livro apocalíptico muito popular entre os cristãos nos 2 primeiros séculos, ficou de fora? Então é isso que ele vai tentar dar uma explicação. Outra coisa interessante, aspecto interessante, é que existe no texto referência a outros livros que não chegaram até nós. Por exemplo, em 1 Coríntios 5:9 ou em Colossenses 4:16. Ali se faz referência a trechos que não estão no Novo Testamento conhecido da gente. Sugere que tem outros livros aí que a gente não conhece. Essa ideia de escritura, né? Essa conceituação de escritura, né? Ela traz essa ideia de um livro celestial. Essa imagem de livro celestial aparece no Antigo Testamento, por exemplo, Salmo 139, versículo 16: No teu livro os meus dias já estavam calculados antes mesmo que chegasse o primeiro. E essa ideia de um livro celestial também vai aparecer ali no Apocalipse, tá? Apocalipse 20, 12 a 15. E também foi aberto outro livro, o livro da vida. Então os mortos foram julgados de acordo com a sua conduta, conforme o que estava escrito nos livros. E quem não se achava inscrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Também Moisés, ali no Êxodo, diz que Deus riscará do seu livro todo aquele que pecou contra ele. Êxodo 32, 33. Paulo também, a respeito de Clemente e dos outros colaboradores, diz: seus nomes estão no livro da vida. Então, essa ideia de livro, né, esse povo do livro é o povo Israel, né? Isso vem já com um sentido espiritual. Isso já vem de longa data, essa ideia de escritura, um texto escrito, né? A ideia de canon, que ele vai falar, né, o termo canon, lá em grego, ele vem do semítico cané, que vem de cana. É uma vara de medir, ou cana de medição. Vem dessa. É um padrão de referência. Então, essa que é a ideia principal. Isso era usado como padrão na hora de escultura, arquitetura, música, gramática, poesia. No Egito, por exemplo, o templo de Karnak exibe estilos uniformes de colunas, com capitéis em formas de folhas de papiro, tanto abertos como fechados. Então, ele segue um padrão. Esses capitéis vão aparecer na arquitetura grega também, o estilo dórico, jônico, coríntio, né? Então, é essa que é o conceito que ele traz de canon, tá? O conceito de testamento, nós já podemos ver isso já em Irineu, em 180, onde ele se refere aos ambos testamentos de Deus. Novo Testamento, isso está em Contra a Heresia 5:28:1. Ele já começa a fazer referência a esse Novo Testamento. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, ele cita Melitão, bispo de Sardes, dizendo: tendo ido, portanto, ao Oriente, depois de chegar ao lugar onde a Escritura foi anunciada e cumprida na Palestina, tive exato conhecimento acerca dos livros do Antigo Testamento. Levantei uma lista que te envio. História Eclesiástica 4, 26, 13. E o Tertuliano também escreve:
se não consigo justificar este artigo por meio das passagens do Antigo Testamento, extrairei do Novo Testamento. Então, ele já está usando esses termos. Contrapraxeias, capítulo 15. Origens, também no Comentários ao Evangelho de João, capítulo 5, diz assim, ele se propõe a refutar os adeptos gnósticos, assim falsamente chamados, e contestar ficções históricas e opor-lhes a verdadeira e grandiosa mensagem evangélica, em que a concordância de doutrinas encontrada tanto no chamado Antigo Testamento quanto no chamado Novo Testamento aparece tão clara e plenamente. Como ele faz essa referência no chamado antigo, no chamado novo, parece que esses termos ainda estão se montando ali, né? Ainda não está muito bem estabelecido, né? Eusébio, também de Cesareia, História Eclesiástica 395, ele se refere ao cânone de Joséfo, onde ele fala assim: no livro primeiro, ele, Joséfo, estabeleceu o número das escrituras canônicas do chamado Antigo Testamento. Do chamado. Isso é o Eusébio está falando aí no século IV já. Então essas coisas estão sendo, apesar de que o Novo Testamento já começa a surgir no século II, essa nomenclatura mais usual vai vir um pouco mais tarde, do século IV em diante. Essa ideia de dois testamentos. Mas já tem alguma coisa ali no século II. Mas não vai ter ampla difusão, não. Ó, como a comunidade cristã só usa o termo Antigo Testamento para suas escrituras mais antigas no fim do século II, é prematuro identificar essa coleção de escrituras judaicas com esse nome antes daquela época. Tá? Isso é com relação ao termo. Um outro ponto interessante aqui, ele fala aqui de uma perseguição, né? A perseguição que teve na época do Diocleciano, em 303 a 313. É um pouquinho antes do Constantino, né? Então seria a última perseguição aos cristãos. Ali, os cristãos precisavam decidir que livros entregariam às autoridades romanas para serem queimados. É interessante, quer dizer, os romanos estão querendo queimar livros, né? Perseguindo os cristãos, e ali eles têm que entregar os livros. Quais são os livros sagrados? Então ele sugere esse movimento, né? Para formar uma lista. Ali que se preocuparam em formar a lista. Quer dizer, segundo essa teoria aqui, não foi nem a questão das heresias, foi a questão da perseguição que determinou a necessidade de fixar um canon. E ali ele também vai se referir a diversos livros, aquele que aparece lá no Paulo, né? Que ele faz referência a outros livros, né? Judas faz referência a Enoque. No Antigo Testamento também tem vários exemplos que ele cita. Por exemplo, em Números, ele faz referência ao livro das guerras do Senhor, Números 21, 14. Mas tem muitos aqui, ó. Livro de Natã, o vidente, 1 Crônicas 29, 29. O livro de Gade, também. Esse 1 Crônicas 29, 29 se refere ao livro de Samuel, ao livro de Gade, livro de Natã, história do profeta Natã, profecia de Aías de Silo, visão de Ido, o vidente. Temos em 1 Reis 11:41 o livro de Atos de Salomão. Nossa, aí uma referência a diversos textos que estão aqui. Aí ele fala aqui, a aceitação do Pentateuco ou Torá, que são os 5 primeiros livros, era em grande parte reconhecido como literatura sagrada entre os judeus que retornaram da Babilônia sob a liderança de Esdras. Esdras já é depois da volta do exílio, que seria 450 Esdras, período de Esdras. O exílio é 580 a.C., né? Então, essa aceitação confirma-se de modo mais evidente mais tarde, quando o Pentateuco foi traduzido para o grego, isso em 280 a.C. Então, veja, em Esdras, nós já temos ali um Pentateuco escrito, né?
E com certeza ali no Septuaginta, 280 a.C., também temos. Mas esse texto aqui, olha, como é que fala aqui, ó, muitos salmos, especialmente os de número 19 e 119, que enaltecem a meditação sobre a palavra, a lei e os profetas, têm quase certamente no origem pré-exílio, antes de 580. Mas a maioria dos salmos é posterior à história deuterocanônica dos judeus que viveram na época de Josias, 620 a.C., quando o livro da lei, provavelmente Deuteronômio, foi descoberto e se tornou característica importante da vida religiosa dos judeus. Então aqui ele está colocando essa descoberta na época da reforma de Josias. Está se alinhando aí com Israel Finkelstein. Tá? Antes disso, a preocupação com uma tradição sagrada escrita na terra de Israel é quase inexistente, antes da reforma de Josias. A referência em 2 Reis, capítulo 17, 13, a lei imposta por Deus e difundida pelos profetas era excepcional naqueles dias e antes deles. A lei e os escritos proféticos eram em grande parte negligenciados quando eram conhecidos e talvez até desdenhados por uma parcela dos judeus. Exceção feita ao reinado de Josias e ao tempo de Esdras. Aparentemente, a lei não exerceu um papel de maior importância na vida da nação israelita. Então, ele marca esses 2 pontos. Essa reforma de Josias, que aí estamos aí por volta de 620 a.C., e ainda antes do exílio, né? E Esdras também vai colocar ali o Pentateuco escrito, né? Inclusive, naquela passagem de Esdras, diz que algumas pessoas choravam. Quer dizer, dá a entender que algumas passagens as pessoas não conheciam, estão conhecendo pela primeira vez. Esdras, então, é 450 a.C. Com relação a 1 e 2 reis, eles narram a história de Israel até a destruição pelos babilônios. Provavelmente foram escritos durante o reinado de Josias, 620 a.C., e a segunda edição seguiu provavelmente em torno de 560, ou seja, já depois do retorno. Retornaram em 580, 586 a.C. Então escreveram ali por volta de 560. Depois de já ter acontecido o último episódio escrito no livro. É possível que a redação final de 2 Reis tenha sido feita em torno de 400 a.C., então já depois dos acontecimentos. Então, uma boa parte ali de 2 Reis vai estar narrando fatos do passado, mas depois deles terem acontecido. E aqui ele se alinha aqui com a reforma de Josias. Então é isso. Muito obrigado, então.